Então, agora eu vou dar início à parte da apresentação sobre a redução de riscos associada ao uso e à venda de substâncias psicoativas. Nós vamos falar aqui na introdução uma apresentação sobre o tema do objetivo do trabalho, alguns exemplos dos comportamentos maiores de risco, o plano da intervenção, que é a apresentação de um kit criado pelo grupo, e também de um flyer, que é um plano informativo com os conselhos e as advertências, e, por final, a redução dos riscos na relação de aquisição da substância. A redução de riscos e a minimização de danos consiste num modelo característico de intervenção que é voltado para diversas problemáticas, e uma delas é o consumo das substâncias psicoativas. Ela agrupa, então, um conjunto de pressupostos, objetivos e metodologias que se refletem na prevenção, no tratamento e na reinserção. A problemática do uso de substâncias envolve uma interação que é complexa entre três vetores fundamentais: o do contexto de ambiente, o da substância e também o do indivíduo. Para esse projeto de intervenção, dada essa realidade problemática do consumo das substâncias psicoativas, nós decidimos nos focar nos indivíduos. Nesse trabalho, nós assumimos também como objetivo principal a redução do risco da transmissão da Covid-19 no consumo das substâncias, e isso recai sobre todos os consumidores, independente do seu nível de uso ou de adição. Levando em consideração, então, a necessidade do reconhecimento de que o consumo de substâncias é um fenômeno mundial e que requer o pragmatismo, o cenário pandêmico atual não estagna, e nem o consumo e nem a rede de tráfico, e dessa forma, então, continua a ser merecedor de toda atenção. Para isso, nós vamos, então, proporcionar a criação de algumas estratégias que possibilitem a facilitação das funções dos profissionais dessa área, assim como os cuidados relativos a esses mesmos profissionais, mas também aos consumidores e às pessoas que fornecem e vendem essas substâncias, já que todos os identificados anteriormente são atores extremamente importantes para atingir a diminuição da propagação do vírus durante o consumo. Aqui tem alguns exemplos de riscos identificados no consumo das substâncias, e esses podem ser divididos por diferentes categorias, que são os riscos associados à substância, que podem resultar em contaminação, adulteração e também os erros da dosagem ou da pureza da substância, os riscos relacionados com a dependência, como, por exemplo, a fragilidade física que resulta do consumo por via injetável, ou o consumo como fator preditor de violência, ou entre outros fatores. No terceiro, tem os riscos relacionados com o estado de intoxicação, que é a alteração do estado de consciência, que acontece por si só quando o indivíduo já está nesse estado. E isso é associado, então, a outras consequências, como a incapacidade de avaliação dos riscos no consumo e a maior probabilidade de sofrer acidentes ou passar por alguma situação de violência. Depois são citados aí alguns outros riscos, como os relacionados com o padrão de consumo, com a partilha de material para consumo, as técnicas de injeção inadequadas, os riscos associados com as condições de vida precárias, de insegurança, estresse e necessidades básicas deficientemente supridas, e os riscos associados com o estado de saúde do utilizador. Então, relativamente ao plano de intervenção, procedemos, como a Luísa já disse, à elaboração de um kit. E este kit, em que é que consiste? A criação deste kit e a proposta da sua concretização é uma forma de prevenção e ao mesmo tempo de redução de riscos que, na nossa perspectiva, ou seja, na perspectiva do grupo, seria um método bastante eficaz para este fim, que teria vantagens não só para os consumidores, mas também para todos os profissionais que trabalham nesta área de intervenção. A ideia de gênese deste kit é relativa ao facto da proteção dos consumidores estar estreitamente ligada à proteção de todos os profissionais e, como todos sabemos, consequentemente, está ligada à proteção da nossa comunidade. Então, a quem é que se destina este kit? Logicamente, a todos os consumidores, sendo que o nosso objetivo é fazê-los chegar sempre ao maior número possível de pessoas e adotar assim uma rede vasta de instituições na sua distribuição, para que o seu acesso seja facilitado e ocorra efetivamente uma redução da propagação do Covid-19. O que é que inclui? Este kit inclui um álcool gel para a desinfecção das mãos em alternativa à lavagem com água e sabão. Inclui também toalhitas desinfetantes, que é uma alternativa ao álcool gel. Teremos também material de higienização do espaço de consumo, por exemplo, toalhitas desinfetantes de superfície, que poderia ser uma alternativa aos sprays ou líquido
de limpeza que provavelmente as pessoas poderão não ter acesso no momento de consumo, material hospitalar esterilizado, e quando falamos disto estamos-nos a referir a toalhas descartáveis, que normalmente vemos no contexto hospitalar, e serviria para cobrir as superfícies para o consumo. Seringas esterilizadas, e aqui nas seringas nós estamos a referir-nos a qualquer tipo de material necessário para o consumo ou para o uso das substâncias, o que depende, a adaptação do kit depende do modo de administração da substância de cada consumidor. Luvas, máscaras descartáveis, e através destes dois últimos já é perceptível que incluiríamos material não só para o consumo, mas também para o uso no dia a dia da pessoa. E por fim, um folheto informativo. Nós trabalhamos no design ou no esboço deste folheto e podes passar, Luísa, por favor. E como podem ver, do lado esquerdo tem a primeira página do folheto, onde reunimos as informações mais relevantes acerca da doença, como a definição da própria doença, como é que se transmite, informamos também sobre os sintomas principais e apresentamos uma listagem breve de conselhos que foram dados pela DGS e que estão atualizados. Depois o verso do folheto seria a página do lado direito, e aqui focamos apenas nos conselhos a ter durante o consumo, como por exemplo utilizar os materiais esterilizados, desinfetar as mãos antes e após o consumo e depositar os materiais no lixo imediatamente após o consumo. Como é que se tem acesso a este kit? Portanto, o kit estaria disponível em várias instituições ligadas a esta área de intervenção, e damos aqui alguns exemplos, como centros de abrigo ou de acolhimento noturno, instituições de intervenção no tratamento, centros de consulta de toxicodependência, postos médicos, farmácias, prisões, hospitais, entre outros. No entanto, surge-nos aqui uma questão, que é a questão da estigmatização, porque tal como o consumo ou o uso de substâncias é um fenómeno que sofre de estigma, também o pedido deste kit vai sofrer do mesmo preconceito, principalmente contra a pessoa que o pedir. E como é que podemos atenuar a estigmatização? Nós tentamos atenuar o máximo e arranjamos duas soluções. A primeira é muito simples, é relativa à estética ou ao design do kit, e o objetivo é torná-lo o mais simples e o mais discreto possível. A segunda solução é uma adaptação de uma estratégia que surgiu agora durante a quarentena, que era relativa a vítimas de violência doméstica. Provavelmente lembram-se, em que a vítima se podia dirigir a uma farmácia Eu tenho que ouvir com som, que não tenho acesso. E usava uma palavra código, que nesse caso era máscara 19, e automaticamente o profissional que fizesse o seu atendimento teria que acionar todos os meios necessários nesse processo. Então a nossa ideia era adaptar esta estratégia e criar uma expressão ou palavra que, ao ser pedida numa destas instituições, remeteria ao pedido deste kit, e isto implicaria assim um nível de divulgação e publicidade desta estratégia no mercado. Bom, como a Mariana referiu, onde poderia ser encontrado esse kit, é também necessário realçar a possibilidade de obter o kit nos locais de aquisição da substância, tendo em conta a relação que existe entre o vendedor e o consumidor, visto que na revisão de literatura que a gente fez, os compradores de substâncias psicoativas geralmente revelam que têm altos níveis de confiança nos seus vendedores frequentes e regulares. Para que sejam, então, reduzidos os riscos provenientes do consumo das drogas, as autoras Cola e Strike, referidas aí no slide, referem que é necessário explorar as práticas de cuidado que existem entre as pessoas que usam e que vendem drogas, porque isso abre a possibilidade de uma reconceituação de alguns aspectos da venda de forma mais geral. É sugerido, então, por elas o ato de proporcionar um lugar para a participação dessas pessoas que vendem as substâncias psicoativas em programas de redução de riscos de forma mais ampla, visto que essa proposta participada pelo fornecedor se mostra necessária como sendo um serviço executado por pares, e os pares são projetados para funcionar com menos regras e poderem atrair mais os usuários marginalizados do serviço, que de outra forma poderiam não escolher ir até os serviços destinados aos usuários de droga propriamente.
De acordo com as autoras também, o espaço de aquisição e de consumo das substâncias poderia, então, oferecer a distribuição de equipamentos de injeção esterilizados, fazendo com que aumente o acesso mais rápido a esse tipo de fornecimento, a educação sobre a redução de riscos, através dos panfletos informativos que já foram propostos anteriormente pela Mariana, a disponibilização de medicação adequada para prevenção e combate de episódios de overdose, como a naloxona, e também relacionado com isso, a educação sobre a overdose, que também poderia estar presente em panfletos informativos ou mesmo até pela experiência própria desses fornecedores, já que esses também têm o seu conhecimento pessoal sobre a potência das drogas e também sobre os padrões de consumo daqueles que compram deles. E, por fim, o fornecimento de informações e encaminhamentos para os serviços de saúde ou para os serviços sociais. Em suma, foi-nos possível concluir ao longo da elaboração da proposta deste kit que existe uma potencial importância não só na pessoa que usa as substâncias psicoativas, mas também na relação que esta estabelece com os demais no processo de aquisição da substância, na medida em que, quando adequada, pode contribuir para uma maior eficácia no processo de redução de danos e riscos e, neste caso, claro, realçamos a possibilidade de diminuição da transmissão do Covid, tanto no local de consumo como no local de aquisição da própria substância. É de referir que a realização deste trabalho representou para nós uma grande oportunidade na medida em que podemos ou esperamos ter ajudado diretamente todos aqueles que intervêm nesta área, tornando o seu exercício mais protegido. Deixamos aqui os nossos contactos, para caso precisem, e estamos disponíveis para responder a qualquer questão. Obrigada pela atenção.